Boa noite. Buonasera, É um prazer para mim estar aqui. per me è un piacere essere qui, É minha segunda vez aqui na Itália. è la mia seconda volta in Italia, É a primeira vez aqui em Nápoles. ma è la prima volta qui a Napoli. A primeira vez que eu vim aqui, eu ainda estava desenvolvendo o visto. Ok, la prima volta che sono venuta qui stavo svolgendo le pratiche per il visto, Mas agora eu já volto como cidadã italiana. ma adesso sono tornata come cittadina italiana E para mim é um prazer, um privilégio e per me è un piacere e un privilegio poder compartilhar um pouquinho com vocês condividere un po' con voi daquilo que o Senhor tem compartilhado e nos ensinado ao longo dos anos. quello di cui il Signore ci ha condiviso e insegnato nel cammino degli anni. Quando a gente pensa a respeito de adoração, Quando pensiamo diciamo, all'adorazione, pelo menos talvez essa ideia seja um pouco lá no Brasil, eu não sei como é aqui na Itália. questa è un'idea che abbiamo in Brasile, non so qui in Italia, Mas às vezes a gente pensa em adoração em grupos específicos. a volte crediamo che l'adorazione sia qualcosa di un gruppo specifico, Então, a intercessão tem um grupo específico de intercessão, quindi l'intercessione ha un gruppo specifico per l'intercessione, a adoração é para o time de louvor, l'adorazione riguarda il gruppo lode, evangelismo é apenas para o grupo evangelístico, l'evangelismo riguarda solo il gruppo evangelistico, mas a verdade é que é para toda a igreja. ma in realtà è per tutta la Chiesa. Oração é para toda a igreja. La preghiera è per tutta la Chiesa. A Bíblia fala: a minha casa será chamada casa de oração. La Bibbia dice la mia casa sarà chiamata casa di adorazione, Ou seja, não é para um grupo específico, ovvero non è soltanto per un gruppo nello specifico, mas é para toda a igreja. ma è per tutta la Chiesa. Se Deus definiu a casa dele como casa de oração, Se Dio ha definito la sua casa come casa di preghiera, significa que oração importa para Deus. significa che la preghiera è importante per Dio. Deus ele poderia ter chamado e definido a casa dele de várias formas. Dio avrebbe potuto chiamare la sua casa in vari modi: Casa de salvação, casa di salvezza, casa de avivamento, casa di risveglio, casa de cura. casa di cura, Mas ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. ma lui ha Perdão. detto la mia casa sarà chiamata casa di preghiera. Da mesma forma, o Senhor nos convida a adorar. E nello stesso modo il Signore ci invita ad adorare. Isso não é algo específico para o time de louvor. Non è un qualcosa di specifico che riguarda il gruppo lode. A adoração não tem nada a ver com música. L'adorazione non ha niente a che vedere con la musica. Música é apenas uma ferramenta. La musica è soltanto uno strumento. Tem uma definição C'è una definizione que eu gosto muito, che mi piace molto, que ela diz o seguinte: che dice questo. o culto é em essência um encontro intenso com Deus. Discolpa, poi. O culto é em essência, Il culto è l'essenza, um encontro intenso com Deus, un incontro intenso con Dio, nas condições que Ele estabelece nelle condizioni che Lui stabilisce e da maneira que somente Ele torna possível. e in un modo che solo Lui fa che sia possibile. Eu gosto muito dessa definição, A me piace molto questa definizione, porque muitas vezes a gente vai para o culto com outras expectativas. perché a volte veniamo al culto con altre aspettative. Eu quero ouvir se vem um visitante pregar, por exemplo, Ad esempio, se viene una persona, un Differente. ospite a predicare, a gente fica com expectativa de ouvir aquela pessoa falar. noi abbiamo aspettativa di ascoltare quella persona. Às vezes eu tenho expectativa que o time de louvor cante uma determinada A música. volte aspettiamo che il gruppo di lode canti quel determinato canto, Só que o culto ele é um encontro intenso com Deus, solo che il culto è un incontro intenso con Dio, nas condições que Ele estabelece ma è nelle condizioni che Lui stabilisce e somente Ele torna isso possível. e soltanto Lui fa che questo sia possibile. Nós não poderíamos nos aproximar de Deus Noi non potremmo avvicinarci a Dio sem que Ele tivesse primeiramente se revelado a nós. senza che Lui si è prima rivelato a noi. Esse sempre foi o desejo de Deus. Questo è sempre stato il desiderio di Dio, Ter um relacionamento de intimidade e proximidade com o povo. avere una relazione di intimità e di vicinanza con il popolo. A gente vê isso com Israel, Noi abbiamo vediamo con Israele, a gente vê isso com Moisés. con Mosè. Deus queria que o povo se aproximasse ao pé do monte, Dio voleva che il popolo si avvicinasse ai piedi della para que montagna pudesse conversar e adorar com o Senhor. affinché potesse parlare e adorare Dio.
Mas aí o que o povo faz? Ma che cosa fa il popolo? Não, Moisés, vai você. No, Mosè, vai tu. Esse não era o desejo de Deus. Ma questo non era il desiderio di Dio. Adoração não pode acontecer por intermediários. L'adorazione non può accadere attraverso degli intermediari. Não dá para ser pela vida do pastor, Non può essere attraverso la vita del pastore. não dá para ser pela vida do líder de louvor. Non può essere attraverso la vita del leader della lode. Ele é um relacionamento primário entre você e Deus. È una relazione tra te e Dio. E isso precisa ficar claro. E questo è importante che sia chiaro. Porque todas as vezes que a gente vem para o culto Perché ogni volta che noi veniamo in chiesa e a gente se reúne coletivamente, e ci riuniamo tutti insieme, isso aqui se chama Assembleia Solene. questa qua si chiama assemblea solenne. A nossa expectativa, La nostra aspettativa, o nosso anseio il nostro desiderio tem que ser ter um encontro com a presença de Deus. è avere un incontro con la presenza di Dio. Porque quando Deus vem, Perché quando Dio viene, e eu não estou falando algo místico, non sto parlando di qualcosa di mistico. há uma grande diferença entre Deus ele ser onipresente, C'è una grande differenza nel fatto che Dio sia onnipresente, ou seja, a presença dele está em todos os lugares, ossia che la sua presenza è in ogni posto, e a presença manifesta de Deus. e la presenza manifestata di Dio. Quando a presença manifesta de Deus vier sobre Nápoles, Quando la sua presenza manifestata viene su Napoli, Nápoles será diferente. Napoli sarà diversa. Haverá uma grande onda de salvação. Ci sarà una grande onda di salvezza. Haverá grandes encontros com a presença de Ci Deus. sarà un grande incontro con la presenza di E Dio. essa precisa ser nossa expectativa. E questa deve essere la nostra aspettativa. E se hoje Deus aparecer no culto? E se oggi Dio appare in questo culto, Mas como assim, Thalita? Ele não aparece em todos os cultos? ma tu mi potresti domandare, ma come Talita? Dio non appare in tutti i culti? Dio non c'è in tutti i culti? Eu queria dizer que sim, mas a verdade é que muitas vezes não. Io vorrei dirti di sì, ma a volte non è così. Deus não aceita qualquer tipo de culto. Dio non accetta ogni tipo di culto. Deus não aceita qualquer tipo de oferta. Dio non accetta ogni tipo di offerta. A gente vê o exemplo da oferta de Caim e Abel. Noi possiamo vedere l'esempio di Caino e Abele. Deus rejeitou a oferta de Caim Dio ha rigettato l'offerta di Caino, e Deus aceitou a oferta de Abel. ma ha accettato quella di Abele. Ou seja, não significa que aquilo que nós estamos cantando, Significa che non è che quello che noi stiamo cantando, ainda que seja com as melhores das boas intenções, anche se con le migliori intenzioni, não significa que Deus vai aceitar. non significa che Dio lo accetterà. Porque Ele prescreve na palavra dele Perché Lui ha prescritto nella sua parola aquilo que Ele aceita quello che Lui accetta e aquilo que Ele não e aceita. quello che Lui non accetta. Aquilo que é adoração Quello che è adorazione e aquilo que não é e quello adoração. che non è adorazione. E sabe o que é mais interessante? E sapete cosa è più interessante? Adoração não é apenas para nós seres humanos. L'adorazione non è soltanto per noi esseri umani. A Bíblia fala em Apocalipse 5 La Bibbia dice in Apocalisse 5 que os anjos, arcanjos, querubins, serafins, os 24 anciãos, che gli angeli, gli arcangeli, i cherubini, i serafini e i 24 anziani eles estão diante do Cordeiro cantando Santo, Santo, Santo. sono davanti all'agnello cantando Santo, Santo, Santo. E à medida que eles contemplam ao Senhor, E quando loro contemplano il Signore eles têm uma resposta em adoração. hanno una risposta nell'adorazione. Então eu queria que vocês frisassem isso, destacasse isso. Ah, ok, vorrei che voi poteste inquadrare questo. Adoração L'adorazione é uma resposta è una risposta acerca da revelação de quem Deus é. che riguarda l'adorazione, la rivelazione di chi Lui è. Eu vou falar de novo. Lo diciamo di nuovo. Adoração L'adorazione é uma è una resposta risposta acerca da revelação de quem Deus é. rispetto alla rivelazione di chi Lui è. Sem revelação, Senza rivelazione, sem conhecimento de Deus, senza conoscenza di Dio, nenhum dos adoradores nessuno degli adoratori tem qualquer garantia ha qualche garanzia de que aquilo que nós estamos oferecendo a che Ele, di quello che noi stiamo offrendo a Lui, Ele está aceitando. Lui lo sta accettando. Vamos ler um texto aqui. Possiamo leggere un testo. Êxodo 20, do 1 ao 5. Esodo 20, Do 1 ao 5. da 1 al 5. Você quer ler ou eu leio? Sta qui. Allora Dio pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra.
Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. Esse texto ele é enfático quando ele diz: não terás outros deuses além de mim. Questo testo pone enfasi sul fatto che Dio dice non avere altri Dio all'infuori di me. Deus ele quer ser o único e exclusivo no nosso coração. Dio vuole essere l'unico e avere l'esclusività del nostro cuore. Ele não vai dividir a nossa atenção com outros deuses. Lui non vuole dividere la nostra attenzione con altri Dii. E a pergunta que eu quero deixar para vocês é a seguinte: E la domanda che voglio farvi è questa. será que Deus aceita todo culto? Sarà che Dio accetta tutti i culti? Será que a nossa adoração sincera basta? Sarà che la nostra adorazione sincera basta? Há um texto que diz assim: esse povo me honra com os lábios, C'è un testo che dice questo popolo mi onora con le labbra, mas o seu coração está longe, distante de mim. ma il suo cuore è distante da me. Vamos abrir mais um texto. Allora leggiamo un altro testo. João 4, Giovanni 4, 20 ao 23. 20-23. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse: Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Vemos nessa passagem o diálogo de Jesus e a mulher samaritana. In questo passaggio vediamo il dialogo tra Gesù e la donna samaritana. Ela está sedenta ali por água Lei è lì assetata d'acqua e ela começa a falar sobre qual local geográfico deveria se adorar. e iniziano a parlare di quale luogo geografico bisogna adorare. Jesus responde: mulher, a adoração não tem a ver com um local específico. E Gesù le risponde che l'adorazione non ha niente a che vedere con un luogo specifico. Mas Jesus diz, o texto diz isso: Ma il testo dice questo, Gesù dice questo. vocês adoram o que não conhecem. Voi adorate quello che non conoscete. O que nós aprendemos aqui com esse texto Quello che noi impariamo da questo testo é que sinceridade è che la sincerità, sem conhecimento de Deus senza la conoscenza di Dio, é uma adoração equivocada è un'adorazione sbagliata. ou uma adoração errada. diria. Un'adorazione sbagliata. Ela começa a dialogar, mas os nossos pais diziam que era nesse monte. E lei continua a dire, ma i nostri padri dicevano che era su questo monte. Essa é a nossa tradição. E questa è la nostra tradizione. Talvez nós fazemos assim igreja há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos. E a volte noi facciamo chiesa da 5 anni, da 10 anni, da 20 anni. E o que o texto está nos ensinando Ma quello che il testo ci sta dicendo é que a nossa tradição pode estar errada. è che le nostre tradizioni possono essere sbagliate. Talvez nós adoramos de alguma forma Forse a volte adoriamo in un modo que nós nem sabemos o porquê. che nemmeno sappiamo il perché. Se não estiver pautado na palavra, Se non fosse insegnato nella parola, se não estiver nas escrituras, se non fosse nelle scritture, o que eu estou oferecendo a Deus, quello che io sto offrendo a Dio, o que você está oferecendo a Deus, quello che tu stai offrendo a o Dio, que nós estamos oferecendo a quello che Deus, noi stiamo offrendo a Dio, sem conhecimento dele, senza la sua conoscenza, não tem nenhuma garantia de que ele está recebendo isso. non c'è nessuna garanzia che lui lo stia ricevendo. Faz sentido? Lo state capendo? Vamos caminhar mais um pouquinho? Continuiamo a camminare. A desobediência, o que a gente acabou de ler em Êxodo 20, La disubbidienza, quello che abbiamo finito di leggere in Esodo 20, não terás outros deuses além de mim, non avere altri Dio all'infuori di me, chama-se idolatria. si chiama idolatria. O que é idolatria? E che cos'è l'idolatria? Idolatria é quando nós obedecemos, L'idolatria è quando noi ubbidiamo, confiamos confidiamo e nos sacrificamos por qualquer outra coisa e ci sacrifichiamo per qualsiasi altra cosa a não ser Deus. che non è Dio. E isso pode ser coisas lícitas E queste possono essere cose lecite e ilícitas. o illecite. A Bíblia, ela nos dá uma ordem clara e específica. A Bíblia nos dá uma ordem clara e específica. La Bibbia ci dà un ordine chiaro e specifico. Não terá outros deuses além de mim. Non avere altri dei all'infuori di me.
E nós fomos criados para adoração. E noi siamo stati creati per l'adorazione. Olha como os nossos olhos são fascinados. Guarda come i nostri occhi vengono affascinati, sono affascinati. Eu tenho andado aqui pela Itália e tenho sido fascinada pela beleza. Io ho visitato un po' l'Italia e sono rimasta affascinata dalla bellezza, Na arte, na cultura, per quanto riguarda l'arte, la cultura, nas estruturas. nelle strutture, nelle É costruzioni. muito belo. È molto bello. Os nossos olhos são atraídos por beleza. I nostri occhi vengono attratti dalla bellezza. E Deus diz: não tenha outros deuses além de mim. E Dio dice non avere altri dei all'infuori di me. Mas qual será o local da idolatria? Ma quale sarà il luogo dell'idolatria? Vocês podem abrir em Ezequiel 14. Possiamo leggere in 3. Ezechiele 14, 3. Figlio d'uomo, questi uomini hanno innalzato idoli nel loro cuore e si sono messi davanti all'intoppo che li fa cadere nella loro iniquità. Come potrei io essere consultato da costoro? Como a gente viu aqui no texto, Come vediamo in questo testo, o local de idolatria il luogo dell'idolatria não está em um poste específico, non è un posto specifico, não é uma imagem, non è un'immagine, ele está no próprio coração do ma è homem. proprio nel cuore dell'uomo. E isso muitas vezes é mais difícil de se enxergar, E a volte questo è più difficile da vedersi, diciamo, porque não é algo visível aos olhos. perché non è qualcosa di visibile agli occhi. Imagina que a sua família, o seu filho, pode ser um ídolo. Immagina che la tua famiglia o tuo figlio può essere un tuo idolo. Quantos conhecem aquele texto que diz: dai-me filho, senão eu morro? Chi conosce quel testo che dice dammi un figlio o io morirò? Quando você lê esse texto, passando por cima de uma forma rápida, Quando tu leggi questo testo in modo superficiale, você pensa, é muito genuíno o desejo dessa mulher em ter um filho. tu puoi pensare che questo desiderio è un qualcosa di molto genuino. Mas quando você vai ler e você vai mastigar e entender o texto, Ma quando tu ti immergi in questo testo e lo leggi, a gente vai entender que naquela época o valor de uma mulher estava na maternidade. capiamo che il valore della donna in quell'epoca era legata alla sua ad avere un figlio. Então, uma mulher sem filhos era uma mulher sem valor. Quindi una donna senza figli era una donna senza valore, Era uma mulher sem identidade, era una donna senza identità, rejeitada pela rigettata sociedade. dalla società. Então, na verdade, ainda que era algo genuíno, Quindi anche se era qualcosa di genuino, mas a essência do coração ma l'essenza del cuore era uma idolatria. era un'idolatria. E todos nós podemos ser como essa mulher. E tutti noi possiamo essere come questa donna. Coisas lícitas, Cose lecite, a sua inteligência, sabedoria, ad avere sapienza, você se apoia no seu próprio conhecimento. tu ti appoggi sulla tua conoscenza, Você coloca toda a sua confianza no seu conhecimento. tu metti tutta la tua fiducia nella tua Talvez você conoscenza. se orgulha da onde você nasceu, da onde você cresceu. A volte sei orgoglioso di dove sei nato, di dove sei cresciuto. Muitos se vangloriavam e se apoiavam da cultura e da nação que nasceram, Molti si vanagloriano della cultura della nazione in cui sono nati, achando que nada, nunca, nem ninguém iria abalar. credendo che nessuno poteva essere meglio, nessuno avrebbe potuto distruggere questa E gloria. aí vem a pandemia e abala tudo e todos. Ma poi viene la pandemia ed è tutto messo in discussione. Então, a idolatria, L'idolatria ela pode ser algo tanto bom può essere qualcosa di così buono, quanto ruim. ma anche così malvagio. Tem uma frase de Agostinho que talvez vocês já devem conhecer. C'è una frase di Agostino, Sant'Agostino, Ele diz: o coração humano é uma fábrica de ídolos. che dice il cuore umano è una fabbrica di idoli. Então, há desejos internos no nosso coração. Ci sono dei desideri interni del nostro cuore. E tem um livro chamado Deuses Falsos, do Timothy Keller. C'è un libro che si chiama Dii Deuses. falsi di Timothy Keller, Isso, não sei se tem aqui non so se c'è qui in Italia, na Itália. Mas ele vai falar que a idolatria são coisas superficiais, como às vezes a gente olha sexo, bebida, drogas. a volte lui dirà che l'idolatria di solito è basata su qualcosa di superficiale come sesso, droga, alcol, Mas a
ídolos mais profundos no coração do homem. ma ci sono idoli più profondi nel cuore dell'uomo. O ídolo do conforto, L'idolo dell'essere confortato, o ídolo do poder, l'idolo del potere, o ídolo da nossa imagem, l'idolo della propria immagine, do nosso valor. del nostro valore. Grande maioria das pessoas lidam com um ídolo da nossa imagem. La maggior parte di noi deve avere a che fare con l'idolo della propria immagine. A prova disso é Instagram. La prova di questo è Instagram. Você nunca vai postar um dia ruim no Instagram. Tu non posterai mai quando hai avuto una brutta Você vai giornata su sempre Instagram. mostrar a sua melhor versão ali no Mostrerai Instagram. sempre la tua migliore visione, Como a sua vida é perfeita. come la tua vita è perfetta, Porque você quer que as pessoas tenham um bom pensamento ao seu respeito. perché tu vuoi che le persone pensino bene di te. Isso é um ídolo da nossa imagem. E questo è un idolo della nostra immagine. E o ídolo é tudo aquilo que você olha no seu coração e você diz o seguinte: L'idolo è tutto quello che noi guardiamo nel nostro cuore e diciamo, se eu tiver isso, se avessi questo, então eu sentirei que a minha vida tem significado. io sentirei che la mia vita ha un significato. Então eu saberei que eu tenho valor. Io saprei di avere valore. Então eu vou me sentir seguro. Io mi sentirei sicuro. Vamos ler o que está escrito em Lucas 16, do 13 ao 15. Leggiamo quello che è scritto in Luca 16, dal 13 al 15. Nessun domestico può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. I farisei, che amavano il denaro, udivano tutte queste cose e si beffavano di lui. Ed egli disse loro: voi vi proclamate giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, perché quello che è eccelso tra gli uomini è abominevole davanti a Dio. Então, fica aqui uma pergunta: Qui c'è una domanda. quem nós amamos? Chi noi amiamo? Quem nós dedicamos o nosso tempo? A chi noi dedichiamo il nostro tempo? A quem nós dedicamos o nosso olhar? A chi dedichiamo il nostro sguardo? A quem nós dedicamos a nossa atenção? A chi dedichiamo la nostra attenzione? A quem nós dedicamos o nosso dinheiro? A chi dedichiamo i nostri soldi? As nossas habilidades? Le nostre abilità? Quem você mais ama, Chi tu più ami, você vai adorar. tu adorerai. Quem você mais ama, Chi tu più ami, você vai adorar. tu lo adorerai. Você pode estar adorando você mesmo. Tu potresti anche adorare te stesso. Você pode estar adorando o seu trabalho. Tu potresti adorare il tuo lavoro. Quem você mais ama, Chi più tu ami, você vai adorar. tu lo adorerai. E um ídolo, ele não pode ser simplesmente removido do coração do homem, E l'idolo non può essere semplicemente rimosso dal cuore dell'uomo, mas ele pode ser substituído. ma lui può essere sostituito Você se torna e tu diventi aquilo que você adora, quello che tu adori ou a quem você adora. o chi tu adori. Então você se torna Quindi tu diventi aquilo que você adora, quello che tu adori ou a quem você adora. o chi tu adori. Mais um texto. Leggiamo un altro passo. Salmo 115, Salmo 115, 8. versetto 8. Come loro sono quelli che li fanno, tutti quelli che in essi confidano. Então nós nos tornamos semelhantes Quindi noi diventiamo a somiglianza ao que nós reverenciamos, a quello che noi offriamo riverenza, seja para nossa ruína sia per la nostra rovina ou para nossa restauração. o per la nostra restaurazione. Lembra que eu comecei dizendo que a adoração não era somente para nós seres humanos? Vi ricordate che vi ho detto all'inizio che l'adorazione non è soltanto per noi esseri umani? À medida que você vai lendo Apocalipse 5, Quando tu leggerai Apocalisse 5, a gente vê que à medida que os seres viventes ali em torno da sala do trono, os anjos, arcanjos, os sì, 24 anjos, à medida que eles contemplam o Senhor, allo stesso modo in cui loro contemplano il Signore, eles têm uma resposta. loro hanno una risposta. Eu vou ficar de pé só porque eu quero que vocês entendam. Mi alzo solo perché voglio che voi possiate capire.
Eles contemplam ao Senhor loro contemplano il Signore e aí eles têm uma resposta. e loro ricevono una risposta. No culto, às vezes, A volte nel culto nós temos várias respostas diante do Senhor. noi abbiamo varie risposte davanti al Signore. Eu posso estar de braços cruzados, Io posso stare con le braccia conserte, eu posso estar olhando para todos os lados, posso guardare in tutti i lati, eu posso estar observando quem está ao meu redor, io posso osservare chi sta al mio fianco, eu posso fazer várias coisas, io posso fare varie cose, menos meno olhar para Ele. guardare a Lui. A Bíblia fala, ali em Apocalipse 5, depois vocês podem ler, La Bibbia dice in Apocalisse 5, dopo potete que eles leggerlo, olham para o Senhor, che loro guardano al olha o que Signore, eles fazem, eles lançam as suas coroas loro diante dele. lanciano le loro À corone. medida que eu olho para o Senhor, Oltre a guardare il eu Signore, lanço a minha io coroa diante lancio la dele, mia corona porque eu davanti a Lui, entendo somente Ele é digno, perché io capisco che solo Lui è somente Ele degno, é santo, solo Lui è santo, somente Ele é Solo merecedor de toda adoração. solo Lui merita tutta Então, quando eu l'adorazione. estiver no culto, E io quando sono nel culto, essa deve ser a minha resposta. questa deve essere la mia Eu não tenho risposta. que olhar, olha que telão lindo, Non devo guardare, guarda che bel LED, olha que árvore de Natal bonita. oh guarda che bei alberi di Tudo Natale. isso é maravilhoso. Tutto questo è meraviglioso. E a igreja precisa se sentir E confortável, la Chiesa ha bisogno di avere dei comfort, mas não ao ponto de ela se tornar observadora. ma non al punto di diventare semplici A Bíblia osservatori. fala: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. La Bibbia dice che Dio non abita in tempi fatti per mani Sabe onde Ele umane. habita? Sai dove Lui Dentro abita? de mim e de você. Dentro di me e di te. Então nós precisamos ter uma resposta de adoração Quindi noi diante dele. abbiamo bisogno di avere una risposta di adorazione davanti a Lui. A palavra adorar, La parola adorare no grego, in greco, eu não falo grego, tá bom, io, gente? io non parlo greco, Mas ela significa proskin. significa proskin, Significa isso aqui, ó, me render significa mi arrendo, ou me ajoelhar mi inginocchio, ao mi ginocchio, ponto de eu beijar os pés da outra pessoa. al punto di baciare i piedi dell'altra persona. Ou seja, é uma ação de reverenciamento. Significa che è un'azione di riverenza. Eu entendo que Deus ele é um ser superior. Io capisco che Dio è un essere superiore. Eu entendo que ele é o criador e eu sou a criatura. Io capisco che Lui è il creatore e io sono la creatura. Eu entendo que para honrar ele tem que ser de uma maneira devida. Io capisco che per onorarlo deve essere fatto in una maniera giusta. Se o presidente da Itália tivesse aqui, Se il presidente d'Italia sarebbe qui, qual seria a sua postura? quale sarebbe la tua postura? Deus, o criador dos céus e da terra. Dio, creatore del cielo e della terra. Todas as vezes que nós nos reunimos coletivamente, Tutte le volte che noi ci uniamo insieme, ele está presente. Lui è presente. E a gente precisa ter uma postura que honre a ele. E noi dobbiamo avere una postura che lo onori. Não é para agradar o pastor, Non è per piacere al pastore, não é para agradar outras pessoas, non per piacere alle altre persone, mas é para honrar a presença dele. ma è per onorare la sua presenza. Eu acredito que Deus virá com avivamento sobre a Europa. Io credo che Dio verrà con un risveglio sull'Europa. E ele vai, vou levantar, né, porque ele já deve estar cansado. Mi alzo perché sembra stanco. Eu acredito que Deus virá com avivamento sobre a Europa. Io credo che Dio verrà con un risveglio sull'Europa. E ele vai começar através de comunidades locais. E credo che comincerà dalle comunità locali. A gente lê as histórias dos avivamentos Noi leggiamo le storie dei risvegli e a gente vê grandes homens de Deus. e vediamo grandi uomini di A Dio. gente vê ali, quantos conhecem ali o avivamento da Rua Azusa? Azusa Street, ok, il risveglio di Azusa Street, Em Pentecostes. il risveglio della Pentecoste. Aquilo que Deus fará Quello che Dio farà vai ser muito maior. sarà maggiore. O derramamento do Espírito será muito maior. Lo Spirito sarà riversato in modo maggiore. E as pessoas que estão com o microfone nas mãos E le persone che sono con un microfono nelle mani não serão as mais conhecidas, non saranno le più conosciute, porque a presença de Deus estará presente. perché la presenza di Dio sarà presente. Você entende agora que quando você vem para o culto, Tu capisci che quando tu vieni in chiesa, a sua postura não pode ser de um observador? il tuo atteggiamento non può essere quello di un osservatore. Nossa, hoje essa palavra, eu esperava ter uma palavra assim mais animada. Ah, oggi questa parola proprio non mi piace, speravo in una parola un po' più animata.
Deixa eu te contar um segredo. Lasciati raccontare un segreto. Se a palavra que está sendo pregada Se la parola che viene predicata não estiver te confrontando, non ti sta facendo confrontare, tem algo muito errado nisso. c'è qualcosa di sbagliato in questo. A palavra de Deus, La parola di Dio, a cultura do reino, la cultura del não regno, tem nada a ver com a cultura com que nós vivemos hoje. non ha niente a che vedere con la cultura E in isso não cui tem noi nada a viviamo. ver com Brasil ou Itália. Non ha niente a che vedere con Brasile o Italia. É porque no reino de Deus as coisas são diferentes. È perché nel regno di Dio le cose sono Por differenti. isso que ele fala para nós renovarmos a nossa mente com a palavra Per questo de lui ci Deus. dice di rinnovare la nostra mente. Por isso que cada aqui de nós Per questo ognuno di noi qui temos a responsabilidade abbiamo la responsabilità de pegar a Bíblia diariamente di prendere la Bibbia giornalmente e comer esse livro. e mangiare di questo libro. Porque se o pensamento que eu tenho a respeito de Deus Perché se il pensiero che io ho a rispetto di Dio não for como ele se apresenta aqui nas Escrituras, non è conforme a come lui si presenta nella scrittura, nós podemos estar todos cantando ao Senhor, noi potremmo stare tutti a cantare al mas Signore, cada adorando um Deus diferente. ma ognuno di noi che sta adorando un Dio diverso. Vocês entendem que a adoração não tem nada a ver com música, Tu capisci che l'adorazione non ha niente a che fare con la musica, mas ela é uma ferramenta. ma quello è uno strumento. Cantar ao Senhor Cantare al Signore é muito pedagógico. è molto pedagogico, Ele fortalece a nossa fé, fortifica la nostra fede, gera unidade, genera unità, um só pensamento, un solo pensiero, um só coração. un solo cuore. Então, quando eu vier ao culto, Quando io vengo in chiesa, eu não vou chegar atrasado, io non arriverò tardi, porque eu vou entender que Deus já está ali me esperando. perché io capirò che Dio già mi sta aspettando lì. Isso é tão prova que a gente vê ali em Gênesis, Noi possiamo vedere lì in Genesi, Deus fazendo essa pergunta: Adão, onde estás? Dio che chiede ad Adamo, Adamo dove sei? Ele pode estar perguntando: Lui può chiedere, como que é seu nome? Daniela, Daniela, onde estás? Daniela dove sei? Robson, onde estás? Robson dove sei? João, onde estás? Giovanni dove sei? Ele conhece o som da nossa voz. Lui conosce il suono della nostra voce. Então, quando eu vier para o culto, E quindi quando io vengo al eu culto, vou me lembrar que a adoração io mi ricorderò che é uma l'adorazione resposta è una risposta acerca da revelação de quem Deus é. che riguarda la rivelazione di cui Dio è, che Dio è. Não dá mais para a gente conhecer a Deus por meio da revelação de outras pessoas. Non è possibile conoscere Dio attraverso la rivelazione di un'altra persona. Nós vamos amar os nossos pastores, a nossa liderança, Noi amiamo i nostri pastori e i nostri leader, mas lembra, o relacionamento com intermediários ficou lá na antiga aliança. ma ricordati che il rapporto con intermediari è rimasto là nel Vecchio Testamento. Na nova aliança, Nel não nuovo tem mais patto intermediários. non ci sono più intermediari. Então eu entendo que o período de louvor Quindi io capisco che a volte il periodo della lode, il momento della lode, não é um momento para eu apenas receber, non è soltanto un momento solo per ricevere, mas é um momento para eu entregar, ma è un momento per arrendere. para eu dar, é um tributo sendo pago ao Senhor. È un tributo che io sto pagando al É uma Signore. resposta de amor àquilo que Ele fez por È una nós. risposta d'amore a quello che Lui ha fatto per noi. Vocês entendem que dia a adoração dos homens e dos anjos será uma só? Tu puoi capire che un giorno l'adorazione degli uomini e degli angeli sarà soltanto Em una. Efésios diz que todas as coisas, o que é natural e espiritual, convergerá em Cristo Jesus. In Efesini è scritto che tutte le cose, quello che è naturale e spirituale, convergeranno in Gesù. E Ele é o único digno do nosso coração. E Lui è l'unico degno del nostro cuore. Ele é o único digno da nossa atenção. Lui è l'unico degno della nostra attenzione. Ele é o único digno do olhar da noiva para o noivo. Lui è l'unico degno dello sguardo tra lo sposo e la sposa. Então, a adoração, sim, ela se restringe a esse momento do culto, Sì, l'adorazione si restringe in un momento del culto, mas ela também acontece diariamente nas nossas casas. ma l'adorazione accade giornalmente nella nostra casa. A maneira que você honra a sua esposa, La maniera in cui tu onori tua moglie, a maneira que você trata com seus negócios, la maniera in cui tu tratti i tuoi affari, caráter para Deus, carattere a Dio. é uma maneira de adorá-lo. Il nostro carattere simile a Dio è una maniera di adorarlo.
Aquilo que você faz quando ninguém está vendo quello che tu fai quando nessuno ti sta vedendo, é uma maneira de honrá-lo. è una maniera di onorarlo. Amém? Amen? Cadê o João? Joao? Pode ficar de pé, a gente vai cantar uma canção ao Se Senhor. potete alzarvi, vorrei cantare una canzone al Signore. Senhor, obrigada. Signore, grazie. Obrigada pelo que o Senhor está fazendo aqui na Itália. Grazie per quello che stai facendo qui in Italia. Obrigada pelo aquilo que o Senhor está fazendo na Europa. Grazie per quello che stai facendo in Europa. Você disse que nos últimos dias Tu hai detto che negli ultimi giorni converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. avresti convertito i cuori dei padri ai figli e i cuori dei figli ai padri. Nós queremos honrar a sua presença aqui Noi, na Europa. noi vogliamo onorare la tua presenza qui in Europa. Nós queremos abrir espaço para a sua presenza aqui em Nápoles. Vogliamo aprire spazio per la tua presenza qui in Napoli. Deus, os seus olhos Dio, i tuoi occhi e os seus ouvidos e le tue orecchie estariam atentos às orações feitas neste lugar. saranno attenti all'adorazione fatta in questo luogo. Senhor, quando você olhar dos céus aqui para Nápoles, Quando tu guarderai dal cielo qui a Napoli, encontre em nós verdadeiros adoradores trova in noi veri adoratori que te adorem em espírito e em che verdade. ti adorano in spirito e verità. Eu te peço, Pai, ilumina os olhos do nosso entendimento. Io ti chiedo, Padre, illumina gli occhi della nostra sapienza. Revela-nos acerca de quem tu és. Rivelaci chi tu sei. Eu te peço que à medida que nós nos expomos à palavra de Deus, Io ti chiedo che il modo in cui noi riceviamo la parola di Dio, revelação de Cristo Jesus, rivelazione di Cristo Gesù, caia sobre nós. possa cadere su di noi. Abra os olhos do nosso entendimento. Apri i cuori della nostra sapienza. Abra, ilumina o nosso coração. Illumina il nostro cuore. Nós queremos dar a glória que te é Noi devida. vogliamo dare la gloria che tu meriti Desde a eternidade, per a l'eternità. só Deus, A un solo Dio, a só Senhor, a un solo Signore, digno da nossa atenção, degno della nostra attenzione, digno da nossa devoção. degno della nostra Você devozione. é o digno dos mais altos louvores na Tu sei il Itália. degno della più alta lode in Italia. Eu te peço, Senhor, Io ti chiedo, Signore, encontre aqui incontraci, verdadeiros adoradores. incontra veri adoratori, Em nome de Jesus. nel nome di Gesù. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Importa que ele cresça, maior que todas
ti amiamo, Signore. Nós honramos sua presença. Noi neste onoriamo la lugar. tua presenza. Obrigado porque o Senhor está perto Grazie perché tu sei vicino do coração quebrantado e contrito. del nostro cuore rotto. Você não rejeita. Tu non rigetti. Obrigada, Senhor. Grazie, Signore. Você se alegra Tu ti rallegri daqueles que te adoram. di quelli che ti adorano. Revele-se, Senhor. Rivelati, Signore. Você é o mais interessado Tu sei il più interessato que a sua igreja te adore da forma devida. che la tua Chiesa ti adori in modo giusto. Abre o nosso entendimento, Senhor. Apri la nostra Para sapienza, nós não Signore. estarmos presos a estruturas humanas. Noi non vogliamo essere presi da una struttura Mas umana, que o nosso padrão seja a palavra de Deus. ma che il nostro padrone sia la parola di Que a Dio, nossa mente seja renovada com verdade. che la nostra mente possa essere rinnovata con la verità. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Amém. Amen.